Olá, meus queridos alunos do 8º ano, vocês estão bem? Eu espero encontrar vocês muito bem no dia de hoje, tá? Vou deixar com vocês um versículo bíblico que ele diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu posso tudo. Quem me fortalece? Aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é claro que depende de quem me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. Então, com Ele, eu posso todas as coisas. E você? Quem te fortalece? Tá? Agora, se quem te fortalece é Cristo como Ele me fortalece, eu vou dizer que você pode todas as coisas, tá bom? Porque Ele está cuidando de toda a situação da tua vida, em cada detalhe. Esse é o nosso Deus, que cuida da gente, ó, nos mínimos detalhes, tá bom? Bom, hoje nós vamos continuar a aula de revisão. Hoje a nossa aula 8, né? E nós vamos continuar com a revisão. O exercício está aí disponível para vocês aqui no Moderna Compartilha. E também está disponível para vocês na escola. Se vocês quiserem buscar, vocês encontram lá, tá bom? Bem, desde a semana passada, as nossas atividades estão vindo sem linha. Então, você tem que pegar e fazer no caderno. Eu expliquei, você pode colar a folhinha e só responder no caderno. Aí você decide como você vai estar fazendo, tá bom? É com você. Fique à vontade, o espaço é seu. Só quero que esteja organizado. Combinado? Bem, a número 1 aqui está falando sobre as características das colônias espanholas na América. É para marcar a alternativa incorreta. Então, só tem uma errada, o restante está tudo certo. Gente, o capítulo 5, que é o que nós vamos fazer a revisão, começa na 88, tá? E vai até a página 101. Com o exercício 103, mas 101. 88 a 101, ok? Bem, então, como entender? Eu quero a alternativa incorreta sobre as características das colônias espanholas. Letra A. No fim do século XVIII, os domínios espanhóis na América estavam divididos em quatro vice-reinados e 4 capitanias gerais. Gente, se eu falei numa aula, vou dizer para vocês que eu falei sobre os vice-reinados, quais eram. Tem muito tempo não, hein? B. A base da economia das colônias era a mineração, além da agricultura e da pecuária. E aí? C. Como a riqueza era imensa, a maior parte da população colonial usufruía do desenvolvimento das colônias. E aí? Qual é a... Tá certo ou tá errado? Só tem uma errada, hein? Os chapetones espanhóis e seus descendentes, os crioulos, formavam a elite colonial. E aí? Letra E. A maioria da população era mestiça, indígena e escrava de origem africana. Será qual é que tá errada aí, hein? Dessas 4. Quando você descobrir, marca X, tá bom?
Número 2. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Olha a imagem aí. Qual a intenção de Hugo Chávez ao fazer seu discurso com a imagem de Simão Bolívar ao fundo? O que ele quis com isso, hein? Quem era Simão Bolívar mesmo? Alguém lembra? Será? B. Explique um ideal. Aí vocês vão ter que lembrar que é Simão Bolívar. De Simão Bolívar em relação ao processo de independência na América Espanhola. Explique um ideal de Simão Bolívar. Basta um ideal. Aqui, Simão Bolívar está na página 95, ó. Tá? Bolívar, página 95. Ok? Número 3. Leia o trecho a seguir. Lideradas pelos crioulos, as lutas pela independência das colônias espanholas resultaram do conflito entre as juntas de governo e a coroa da Espanha. O movimento tinha um caráter urbano e não possuía um exército organizado, já que grande parte das tropas era fiel à metrópole. Além disso, cada um dos setores sociais envolvidos interpretava a liberdade de maneira diferente. Aí vem o primeiro aqui. O que representava a independência para os crioulos e os chapetones. O que representava a independência para os crioulos e os chapetones. Página 88, você vai ouvir falar dos crioulos. E na página 92, dos chapetones. Mas a pergunta é o que representava a independência para eles, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar nessas páginas que vocês vão descobrir. Não é para falar quem era crioulos e quem era chapetones, não. É o que representava a independência para eles. Tá bom? Número 4. Sobre a independência do México. Marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, reescreva as incorretas. Eu adoro fazer isso, né? Corrigindo as que ficaram incorretas. Então, vamos lá. Primeiro, Hidalgo e Morelos, líderes do movimento, combinavam a busca da independência com a tentativa de atenuar os desníveis sociais existentes na América. O movimento de independência do México foi marcado por insurreições da elite colonial. Hidalgo desejava abolir a escravidão e suprimir a cobrança de tributos indígenas. O movimento tinha fortes preocupações sociais. Por isso, as elites se uniram às camadas populares contra a coroa espanhola. O objetivo de Morelos era garantir que as comunidades indígenas recebessem pelas terras que arrendavam e que as dívidas de mestiços com os europeus fossem abolidas. Você vai marcar as que são verdadeiras e as que são falsas. E as falsas vocês vão corrigir. 5. As alternativas a seguir expressam semelhanças entre a independência do México e do Haiti. México, página 93, a independência do México.
e a independência do Haiti, página 91. Então, 91 e 93. Bem, exceto uma. Tá perguntando qual, tá? Todas expressam semelhanças, menos uma. Qual é? Contaram com lideranças populares os dois movimentos? B. Eram a favor do fim da escravidão? C. O apoio da elite foi importante para a luta contra a metrópole? D. Defendiam a reforma agrária? Uma dessas aí. Que eles não estavam de acordo. Não tinha semelhança. Número 6. De que maneira a independência dos Estados Unidos, o pensamento iluminista e o pacto colonial estão relacionados ao processo de independência da América Portuguesa? O que, olha só, prestem atenção, o que a independência dos Estados Unidos, o pensamento iluminista e o pacto colonial estão relacionados? E aí? Pensem aí. Número 7. A independência brasileira é diferente do mesmo movimento que ocorreu na América Espanhola e no Haiti, pois no Brasil... Letra A, vamos lá, tem que descobrir por que é diferente. Letra A. Não houve rompimento político com as cortes portuguesas e o imperador Dom Pedro I continuou sendo um representante delas no país? B. Produziu-se um movimento que não teve a participação de setores populares nem caráter separatista? C. O movimento foi liderado por setores populares, como os indígenas e mestiços, de modo que a elite não legitimou o processo. D. Apesar do rompimento com as cortes portuguesas, o regime monárquico permaneceu e o processo de emancipação foi liderado por Dom Pedro I, membro da família real portuguesa. Só marcar aí, tá? Número 8. A rebelião dos escravizados no Haiti acaba sendo uma contradição em relação à realidade francesa de 1791, tendo em vista que, letra A, iniciava-se com o Império Napoleônico na França, fundamentado no princípio da liberdade e da fraternidade, negada aos haitianos. B. Intensificava-se a luta dos jacobinos, que acabaram por inspirar a rebeldia nativa na colônia francesa, desejosa dos valores universais da Revolução. C. Contrastava com o ideal liberal da Revolução, enquanto mantinha a colônia sob o antigo regime de Luís XVI. Ou D. Obrigava os girondinos franceses que apoiaram o absolutismo de Luís XVI a defender constitucionalmente a liberdade do Haiti. E aí? É só marcar a opção correta. E vamos conferir as respostas do exercício de hoje? Vamos lá? Bem, número 1, né? Eu pedi para marcar a alternativa incorreta e já está aí bem de frente para vocês. É a letra C.
Mas eu não pedi para corrigir, mas eu corrigi, tá? Letra C está assim: como a riqueza era imensa, a maior parte da população colonial usufruía do desenvolvimento das colônias. Aí tá aqui, ó, a maior parte da população pouco usufruía do desenvolvimento das colônias, uma vez que a sociedade era extremamente desigual. Então, não tem isso do povo participar das riquezas da colônia. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Mundo desigual, né? Número 2. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Aí estava a imagem. Qual a intenção de Hugo Chávez ao fazer o seu discurso com a imagem de Simão Bolívar ao fundo? Bem, em seus discursos, né, Hugo Chávez repete lemas de Bolívar e cita constantemente seus escritos. Para Chávez, as ideias de Bolívar continuam vivas e devem embasar os projetos de unidade e de autonomia da América Latina. Suas declarações reafirmam a idolatria por Bolívar e a disposição de se apresentar como seu herdeiro. Tá bom? Ele quer demonstrar que tem as ideias de Bolívar, mas não tem, né? Aí vem, explique o ideal de Bolívar em relação ao processo de independência da América Espanhola. Bolívar defendeu a União Americana, dizendo ser a única saída para se obter a independência. Ele nunca desejou, porém, a unidade completa. A proposta mais ambiciosa de Simão Bolívar era a criação de uma confederação capaz de integrar uma faixa de terra que se estendia da Guatemala até a Bolívia. Número 3. Eu pedi para ler o texto, aí eu perguntei o que representava a independência para crioulos e chapetones. Vamos lá. Para crioulos e chapetones, a independência representava duas coisas: liberdade política e liberdade econômica em relação à Espanha. Então, tanto crioulos e chapetones vão ter essa motivação. As elites americanas poderiam, então, escolher os seus parceiros comerciais e atuar de maneira independente no mercado internacional. Para os indígenas e boa parte dos mestiços, liberdade não significava independência da metrópole, mas o fim dos tributos e a promessa de melhores condições de vida e trabalho. Quer dizer, para de se cobrar aquele valor de impostos sobre um monte de coisa. Então, a independência significava o fim disso aí, que era chato, né? Você ficar pagando essas, né, taxas. Número 4 é para marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos nas falsas. Falsa. Deixa eu botar aqui que vocês vão ver completo, né? O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. O movimento de independência do México foi marcado por insurreições da elite colonial. Não foi. O movimento de independência foi marcado por insurreições camponesas, indígenas e mestiças. Eu coloquei embaixo o correto, tá bom? Para vocês entenderem. Eu não pedi... eu pedi para reescrever corrigindo. E a outra é falsa. O movimento tinha fortes preocupações sociais, por isso as elites se uniram às camadas populares contra a coroa espanhola. Então, o medo de uma revolta social levou as elites a se ligarem à coroa espanhola. Esses foram as duas questões falsas. Então, ficou VF, VF, V. E a número 5, eu pedi para marcar a alternativa que expressa a semelhança entre a independência do México e a do Haiti. E é a letra C, porque ambas foram revoluções de caráter
exclusivamente popular, e a 6 diz que o movimento foi liderado por setores populares, como os indígenas e mestiços, de modo que a elite não legitimou o processo. Então, tanto no Brasil quanto no Haiti, nós tivemos aí o caráter popular. Tá bom? Número 5, eu pedi para vocês marcarem a alternativa que expressam semelhanças entre a independência do México e do Haiti. Aí a resposta é a letra C. O apoio da elite foi importante para a luta contra a metrópole. Nada de elite. As duas foram revoluções exclusivamente popular. Então, esquece a elite. Esquece a elite. Número 6. De que maneira a independência dos Estados Unidos, o pensamento iluminista e o pacto colonial estão relacionados? Foi um exemplo de que as colônias podiam se tornar países autônomos. Pregava a liberdade e combatia a opressão monárquica. Criava um conflito de interesses entre as elites agrárias e mercantis do Brasil e a metrópole portuguesa. E a número 7, a opção que mostra que a independência brasileira é diferente do que aconteceu no Haiti e na Espanha, na América Espanhola e no Haiti, que a nossa resposta é a letra D. Apesar do rompimento com as cortes portuguesas, o regime monárquico permaneceu e o processo de emancipação foi liderado por Dom Pedro, membro da família real portuguesa. No Brasil, gente, foi o próprio Dom Pedro que liderou a independência. Não foi o povão, não foi ninguém diferente do Haiti, foi o próprio Dom Pedro. Ele já era um monarca. Ele era o rei e liderou a independência. Vocês estão entendendo? Porque, você vai falar, professor, ele era... porque assim, ó, ele era o rei. Ele era a pessoa de Portugal que estava aqui. Porque, por exemplo, quando falamos Haiti, vai ter um espanhol querendo assumir o poder. No Brasil, nós tínhamos um português que ia se tornar o Brasil independente e continuaria como rei. Totalmente louco e diferente. Coisas de Brasil, né? Mas nós vamos estudar no bimestre que vem quem foi esse cara, Dom Pedro I, sabe? Depois Dom Pedro II. Foram muito importantes para a história brasileira os dois. Os dois. Principalmente o segundo, né, que reinou por mais tempo. Mas vamos para número... Aí vem, ó, 7. Aqui eu já expliquei, mas aí está escrito: no Brasil, o regime monárquico permaneceu nas mãos de um membro da família real portuguesa, ou seja, ligado à metrópole, apesar de o mesmo ter rompido, a princípio, com os interesses das cortes portuguesas. Que a corte portuguesa queria que Dom Pedro voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia. Porque nesse momento o Brasil é Reino Unido a Portugal. Número 8. A rebelião dos escravizados no Haiti acaba sendo uma contradição em relação à realidade francesa, tendo em vista que, letra B, intensificaram-se a luta de jacobinos que acabaram por inspirar a rebeldia nativa na colônia francesa, desejosa dos valores universais da Revolução. Aí vem: a luta dos jacobinos se intensificava na França, culminando no período do terror. Tal processo inspirou os haitianos a reivindicar que se estendessem os princípios universais da Revolução às colônias francesas. Bom, queridos, por hoje é só isso, tá?
Semana que vem teremos mais uma revisão, tá bom? Façam tudo aí, ó, com muito carinho, atenção, caderno bonitinho, tá bom? Nos vemos na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.